Prezados internautas, amigos, as imagens que vocês estão vendo é referente à viagem que nós fizemos a Jerusalém, a Israel. Na verdade, fomos a Roma, Jordânia, Egito e Israel. E as imagens que vocês estão vendo especificamente mostram colegas nossos do estado aqui de Santa Catarina, pessoas que foram conosco nessa caravana e conheceram também o Mar Morto. E neste momento ali estou fazendo uma mensagem, mostrando o Mar Morto para os internautas, uma gravação que fiz, que já está também no YouTube. E nesta ocasião eu mostro para aqueles que desejam conhecer como acontece exatamente o milagre da flutuação, né? O empuxo do corpo, que é menor do que o empuxo da água, evidentemente, pela quantidade de sal, 37% de sal, acabam criando essa salmoura que não permite que o corpo afunde. É um princípio físico. Evidentemente que me reportei ao texto de Ezequiel 47, que fala sobre o rio, mensagem que sempre tenho pregado ao longo dos anos sobre o rio, sobre o grande momento em que Ezequiel fala no capítulo 47 sobre o rio que sai debaixo do altar, e o anjo pega o cordel de medir e vai medindo, começando pelos artérios e vai subindo até o lombo, e diz que mede a medida do lombo, medida em que não se pode caminhar, mas que se precisa nadar. E é evidente que o texto mostra, e sempre prego e sempre falo, de que aqueles que entram no rio e que tomam a decisão de entrar no rio para nadar e deixar que o rio flua, é necessário que se desprenda do chão, porque o anjo mostrou que enquanto Ezequiel estava com as águas pelos artérios, pelos joelhos, e medidas estas que lhe permitiam tomar pé e não nadar, não eram as medidas exatas que Deus queria, porque eram condições ainda favoráveis para que ele voltasse com seus pés de onde estava. Mas Deus queria uma medida exata em que ele entrasse no rio de forma que não tivesse mais pé, mas que precisasse nadar, simbolizando, sim, a ação do Espírito Santo. Quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, quando nadamos no Espírito, quando entramos no rio, quando cantamos e vivemos a existência do rio, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, deixa de ser verso e poesia para ser uma realidade quando nadamos no rio de Deus, nas profundezas espirituais. Mas naquele texto, quando estava falando lá no Mar Morto, quando estivemos lá e quando mostrávamos as imagens das pessoas flutuando e falava sobre Ezequiel 47 e sobre o Mar Morto, sobre o Mar da Galileia, a água de Jordão que banha o Mar Morto, enfim, todo esse processo conhecido, também ficamos admirados por todas estas realidades que só pregávamos, não conhecíamos de perto, e ali vivendo este momento ímpar, né, conhecendo o Mar Morto e ali vendo as pessoas nadarem e flutuarem, chama-nos a atenção realmente ainda o prosseguimento da profecia. Que no prosseguimento da profecia diz Ezequiel de que as águas
As águas chamadas sanadoras, elas não só formariam o grande rio, onde as pessoas poderiam entrar e nadar no rio, como era necessário que assim fizesse, também dizia que aquelas águas sanadoras haveriam de sarar também o Mar Morto. Por isso falava naquele momento de como seria sarado esse Mar Morto, haja vista a situação precária que ele se encontra, que seca-se a cada ano aproximadamente 1 metro, a dificuldade que estão tendo no Mar da Galileia para permitir que as águas continuem descendo e alimentando o Mar Morto e também acabando o Rio Jordão, tendo também que alimentá-lo através do Mar da Galileia. Enfim, todo esse processo se ficava pensando, mas como Deus haveria de agir para se cumprir essa profecia? Havendo, na verdade, projetos já feitos pelo governo para fazer a transferência do Mar Vermelho para o Mar Morto, para tentar alimentar o Mar Morto, mas um projeto que era caríssimo, ficou muito caro, discutido e acabou não saindo do papel. Havia uma necessidade de parceria de outros países e consórcios que não permitiram o avanço desse projeto, está apenas no papel e na prática não aconteceu. Ainda ficava dúvida, eu digo, para que pudesse acontecer o cumprimento das profecias bíblicas. No meu entendimento, eu disse, mas como, Deus, haverás de cumprir a tua palavra dita em Ezequiel, de que as águas sanadoras que saem debaixo do altar haverão de sarar o Mar Morto? E comecei então a ficar preocupado e pensando como isto aconteceria. Depois que saímos do Mar Morto, daquele local onde as pessoas estavam se banhando, eu procurei me inteirar e conhecer um pouco mais sobre o que estava acontecendo. Eu já havia tido notícias sobre isso que vocês estão vendo agora. Eu havia lido bastante sobre esse tema, sobre os bolaines, né? O que eles estavam produzindo de fato e o que isso representaria para nós, para o cumprimento das profecias, para o cumprimento daquilo que Ezequiel diz, que haveria a recuperação, que a água sanadora que sair debaixo do altar haveria de, na verdade, recuperar o Mar Morto. Então, há milhares de anos, prezados amigos, surgiu no sul de Israel uma depressão enorme, de aproximadamente 80 quilômetros de comprimento, por 18 quilômetros de largura, com uma profundidade insondável que desce aos abismos da terra. Como naquele lugar ficavam as antigas cidades de Sodoma e Gomorra, teria sido tal depressão causada pelo fogo e enxofre que desceram do céu, fato confirmado até por Jesus. Será que a verdade que as outroras campinas verdejantes da região transformaram-se em uma paisagem estéril, sem vida, e com uma altíssima concentração de sal, como já falamos, como nunca se viu em qualquer lugar do mundo, né, que é o Mar Morto, né, aquilo que se cumpriu lá, o que disse Jesus com relação à cidade de Sodoma e Gomorra. E está aí o Mar Morto, para quem quiser conhecer, essa salmoura mortífera, né, com 37% de sal, realmente está lá, para quem quer ver e conhecer. Como que para ocultar aquele enorme buraco, considerado o lugar mais baixo da terra, Deus fez com que, por milhares de anos, o Rio Jordão despejasse ali as suas
águas doces, até que se formasse um enorme lago com a mesma extensão da depressão, que é de 80 quilômetros. Porém, como a concentração de sal ali é altíssima, toda a água trazida pelo Rio Jordão é imediatamente transformada em água imprestável, 10 vezes mais salgada do que a água de qualquer oceano, como também as águas vindas do mar da Galileia. Naquelas águas salgadas, nem mesmo as mais resistentes bactérias conseguem sobreviver. Qualquer peixe eventualmente transportado pelas correntezas do Rio Jordão ou do Mar da Galileia morre assim que deságua neste lago de morte, porque ali não há vida. E eu sempre prego e sempre digo que o Mar Morto, numa forma simbólica, simbolizava sempre o mundo, simboliza o mundo, que o mundo é como se fosse o Mar Morto, sem esperança. Não há vida, não há expressão, não há realmente algo que se possa aproveitar. E eu sempre prego e digo de que a única coisa prestável e útil no Mar Morto seria o sal. E o sal representa quem hoje? O sal podemos tipificar como sendo os cristãos, os fiéis a Deus, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. Então nós, como igreja, somos ainda os prestáveis e recuperáveis, os que possam ser ainda aproveitados para esse mundo podre, nesse Mar Morto que estamos vivendo. Mas há uma profecia, há uma promessa de cumprimento, e Ezequiel fala do rio que representa a água sanadora, do Espírito Santo que vem para realmente fazer a purificação através do sangue de Cristo. E o Espírito Santo fazendo o papel com que as pessoas se coloquem à disposição de Deus para serem transformadas, libertas pelo poder de Deus. Mas sobre a questão do Mar Morto, evidentemente já falamos que havia já vários projetos, Nos últimos 50 anos, o Mar Morto perdeu 1/3 das suas águas e a cada ano encolhe 1 metro, ou seja, literalmente o Mar Morto está morrendo. Na década de 80, até falamos anteriormente, o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, preocupado em salvar o Mar Morto, projetou transportar as águas do mar Mediterrâneo através de dutos e despejá-los no mar salgado para reabastecê-lo. Mas o projeto foi abandonado, conforme já falei, por ser muito oneroso e politicamente impraticável, já que os dutos teriam de passar por dentro de centenas de montanhas e também por territórios hostis a Israel. Desde então, o Mar Morto continua morrendo sem que os geólogos, ambientalistas e cientistas pudessem fazer qualquer coisa a não ser assistir à sua lenta extinção. Porém, de alguns anos para cá, de maneira inexplicável, é aquilo que eu havia dito quando fui a Israel e estive no Mar Morto, e havia lido sobre esses buracos misteriosos chamados Bolanes em Israel. Fiquei curioso e acabei me informando lá com quem tinha as informações e comecei a buscar essa comparação e essa importante perspectiva de cumprimento da profecia de Ezequiel 47, com esses buracos chamados Bolanes, com cerca de 30 metros de diâmetro por 7 de profundidade, e que começaram a surgir nas praias salgadas do Mar Morto, e de dentro delas, surpreendentemente, águas passaram a transbordar. E essas águas, que apesar de brotarem de um solo extremamente salgado, conservam-se doces e saudáveis. Águas, pode-se até dizer, potáveis, águas aproveitáveis. E estes bolanes, porque assim sendo chamados, eram nomes que estão dando, e os cientistas que descobriram
e denominaram, multiplicaram-se e hoje há centenas e centenas deles, e todos brotando e transbordando água doce que encherão o Mar Morto de vida. E evidentemente aí começa o princípio, o começo do cumprimento da profecia de Ezequiel 47, cumprindo cada vez mais as profecias bíblicas e nos convencendo cada vez mais que estamos vivendo realmente os dias mais próximos possíveis da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ciência não tem uma explicação para isto, mas a palavra de Deus tem. Ezequiel 47, 8 a 12 diz que então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ele faz com que a água salgada do mar vire doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ela trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gede até a de Eglaim haverá pescadores na praia do mar, e ali estenderão suas redes para secarem. Os pescadores haverão de fazer isso, diz a palavra. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água ficará para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutos novos todos os meses, pois são regados pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Quando eu lia, sempre que lia essa passagem, Ezequiel 47, principalmente de 8 a 12, eu ficava ansioso. Meu Deus, há um cumprimento da tua palavra com relação ao Espírito Santo, com relação ao derramamento do Espírito Santo, mas onde está a perspectiva do cumprimento do Mar Morto se recuperar através de águas oriundas do altar, águas que tu haveria fazer brotar? Então agora, nos últimos anos, estão aparecendo aí os bolaines para dar os primeiros sinais das águas que estão nascendo, brotando ao redor do Mar Morto, que estarão realimentando o Mar Morto para que tenha vida, que volte a ter vida e que boa parte dela será aproveitável. Ou então, se ao seu redor se cresça um outro mar que possa dar perspectiva de vida com água doce na extensão e no momento desses bolaines que estão crescendo cada vez mais, segundo os historiadores. E mais um outro aspecto também me chama a atenção e mostram aí os estudiosos: além dos bolaines, ainda mais de 1000 buracos têm se desenvolvido ao longo da costa ocidental do Mar Morto, desde o início de 1980, mais de 75% deles desde 1997. E este desenvolvimento chamado sinkhole, altamente dinâmico, se acelerou nos últimos anos a uma taxa de 150 a 200 buracos por ano. E aí percebe-se que há um crescimento realmente muito rápido. A formação a partir da dissolução de uma camada de sal, 10.000 anos de idade, enterrado a uma profundidade de 20 a 70 metros abaixo da superfície. O fenômeno inteiro pode ser descrito como uma reação em cadeia hidrológica, que começa pela extração intensiva de água doce a montante do Mar Morto, claro, e continua com o recuo para o leste da costa do lago,
que por sua vez modifica o sistema de águas subterrâneas, finalmente provocando a formação de buracos que acaba gerando isso que nós conhecemos como sendo os bolanes. Então, é evidente que isto enriquece muito mais, para aqueles que são estudiosos da palavra, são aí perspectivas de que as profecias acabam se cumprindo a partir destas informações que nós começamos a receber a cada dia e nos últimos dias e nos últimos anos, confirmando cada vez mais o que está escrito na palavra do Senhor. Evidentemente que esse processo soma-se também a outros fatos que nós estamos ouvindo e conhecendo, que é o surgimento de outras fontes alternativas também de água que estão aparecendo ao redor do Mar Morto, que nós, no meu entendimento, cremos que isso fará com que a profecia de Ezequiel se cumpra cabalmente. Mas precisamos ainda ficar atentos, porque mais notícias estão chegando e mais informações estão chegando que nos deixam cada vez mais animados com relação à profecia. Diz que o fenômeno dos bolanes são explicados pelo Serviço Geológico de Israel, o qual está acompanhando de perto e cientificamente o caso, ou seja, no momento os cientistas estão vendo como um fenômeno hidrológico, evidentemente fazendo a sua justificativa técnica. Agora, nós sabemos que existe ainda o outro fenômeno explicado pela palavra, não só pela palavra de Deus que haveria de acontecer, mas também os cientistas dizem, e dizem alguns estudiosos, que há um manancial também próximo ao Mar Morto, que está realmente sendo pesquisado, estudado pelos cientistas e arqueólogos, e diz que esse manancial que ainda está intacto, próximo ao Mar Morto, foi descoberto numa escavação quando foram fazer uma sondagem para a construção de um edifício, e diz que há um manancial muito grande de água doce debaixo daqueles lençóis não puros. Existe esse lençol muito próximo a estourar a qualquer momento e aflorar, e aflorando, evidentemente, haverá de se dirigir ao Mar Morto e, com certeza, contribuir para a melhora da qualidade da água do Mar Morto, conforme diz-nos a palavra do Senhor. Evidentemente que há muitas coisas que nós poderíamos falar, mas essa profecia e essas informações que estamos tendo faz com que comecemos a ficar atentos com todas as informações que haverão se somar com que a palavra de Deus nos promete e nos garante. O importante é que nós temos convicção de que a palavra de Deus haverá de se cumprir, de que as profecias de Ezequiel, elas não ficarão apenas em palavras, mas já começam a acontecer, e já começam a acontecer de formas veementes e visíveis, e isto nos enche de alegria, porque a palavra do Senhor não volta vazia. E não voltando vazia, evidentemente, corrobora cada vez mais a confirmação de que nós estamos vivendo os dias precedentes à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as promessas do Senhor podem até tardar, mas elas se cumprem. Como eu estava ansioso para saber como se cumpriria esta profecia e não tinha respostas,
Tinha até especulações diferentes, mas não imaginaria que em tão pouco tempo as respostas começassem a aparecer. Mas, evidentemente, que outras informações ainda haverão de acrescentar e haverão de chegar até nós com mais esclarecimento para que nós possamos passar a vocês. Agora, somando aí os bolanes e essa fonte que foi descoberta recentemente, próximo ao Mar Morto, realmente já nos basta, já nos dá um alento, evidentemente que sim. Agora, basta que nós esperemos ainda as demais confirmações e, evidentemente, nós sabemos que aí está o palco montado, toda a estratégia montada do nosso Deus para que se cumpra a sua palavra. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Por isso, vamos sempre agradecer a Deus, porque Ele tem sido fiel e sempre será fiel à sua palavra. E você que ainda não teve essa experiência de confiar em Deus e acreditar na sua palavra, convido a você a fazê-lo nesse momento, entregando sim a sua vida à disposição de Deus, entregar a sua vida a Deus para que Ele haja na sua vida de forma excepcional. Que Deus abençoe e possa